paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Oséias, do profeta Oséias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede de discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede de proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. A mensagem do profeta é uma mensagem de soberania. E Deus não é qualquer pessoa. Deus não é qualquer Deus. Deus é singular. Por quê? Porque ele exerce soberania. E esta soberania de Deus significa dizer que não se permite idolatria. A idolatria já estava proibida desde o início, desde quando Deus tira Israel, o povo de Deus, os hebreus, do Egito, faz com que eles passem por todo o deserto. Ali ele coloca as suas regras, as suas leis. E ele deixa bem claro uma coisa: Deus é santo, ou seja, ele é santo. E por ele ser santo, ele nos exige também um comportamento de santidade, de santificação, de separação para a sua adoração. E esta adoração que nós devemos fazer em santidade é uma adoração exclusiva a ele, porque só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Então, só o nome de Deus, só a pessoa de Deus é que deve ser adorada. E o que acontecia? Acontecia uma perversão na adoração, no sentido de que os israelitas estavam adorando outros falsos deuses, ídolos, os chamados Baalins, ou o grande deus cananeu chamado Baal. Então eles inventam santuários, eles inventam alguns rituais, alguns sacrifícios que são pervertidos. Não é um sacrifício, não é um ritual, não é um cerimonial de adoração a Deus, mas de perversão a esta adoração. Todos os aspectos da vida estão ligados a Deus, porque é Deus que controla todos os aspectos da minha, da tua vida e controlava os aspectos da vida deles. Deus não era só o criador de tudo. Deus nos cria do nada. Deus cria pelo poder da sua palavra do nada. Veja lá em Gênesis, que do nada, pelo poder da palavra, ele cria. Ele cria e sopra o sopro da vida nas narinas de Adão. Deus não é só o criador. Como se isso já não fosse o suficiente, Deus é também protetor. Deus protege, Deus guarda, Deus não permite nenhum mal àqueles que são seus. Deus não é só protetor, ele é também mantenedor e provedor. No sentido de que nós não precisamos de nada, porque Deus nos dá aquilo que nos mantém física e espiritualmente. Ele provê alimento, provê água, provê roupa, provê paz, ele provê para nós todas as coisas e provia para eles também. Mas ele não para aqui. Deus é abençoador, Deus é multiplicador, Deus não dá apenas o suficiente para... Não, Deus multiplica
troca a bênção e ele aumenta a bênção. Então, todos os aspectos estão ligados a Deus. A mensagem no livro de Oséias, ela continua. Fala sobre o senhorio de Deus. Este senhorio de Deus, ele é um reflexo de um relacionamento que existe entre Deus e o seu povo. Este senhorio, este relacionamento, não é um relacionamento de poder. Não é uma demonstração de poder, é uma demonstração de amizade, um relacionamento íntimo e pessoal. Esse relacionamento de Deus que cria, provê, protege, desenvolve, abençoa, é um relacionamento de senhorio. Deus é Senhor, Deus é soberano, porque Ele é Senhor de toda a riqueza, de toda a produção, porque vem das suas mãos e não das minhas ou das tuas, não vem das nossas mãos as bênçãos, vem das mãos de Deus. Deus é um abençoador, Deus é Senhor da riqueza, distribuidor da riqueza, distribuidor de bênçãos e aquele que mantém a paz, aquele que provê proteção e paz. É Ele quem dá a chuva. Amados, sem chuva não há produção, sem chuva não há colheita. Lá existe ainda dois tipos de chuva, que são dois momentos de chuva. Uma chuva serôdia e uma chuva temporã. Uma chuva para cada estação, para fazer com que não só o solo fique pronto e preparado para desenvolver a semente na planta, mas como desenvolver também o grão na planta. Deus é Senhor de todos os relacionamentos. A palavra de Deus diz que Ele nos tem como a menina dos seus olhos e Ele troca nações por nós. Portanto, Ele é Senhor de questão internacional. Se eu quero saber a aliança com este ou com aquele, eu preciso perguntar para Deus. As nações, neste momento, começaram a ser usadas por Deus, porque Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de todas as nações. E Ele levantou agora nações para servir de instrumento de juízo contra o seu povo rebelde, o seu povo iníquo, o seu povo idólatra. O juízo de Deus se dá mediante a invasão, as guerras, o exílio. O povo que iria fazer tratado com um, com outro, mas ele nunca parou e perguntou para Deus: Deus, o que eu faço agora? Como eu saio deste problema? Como eu vou superar este problema? Não, ele tentava a Síria, ele tentava o Egito, que eram os dois grandes reinos poderosos. O que é que o Senhor fez? Ele levantou a Síria, ele levantou o Egito, mas principalmente a Síria, e fez a conquista. Ele deixou que o povo fosse escravizado por aquela nação que o povo achava que iria salvar. No fim, foi a sua derrota, foi a sua derrocada. Um outro aspecto dessas mensagens de Oséias é que Deus era Senhor da nação, que provê estabilidade, que provê tranquilidade, que provê paz, que provê
justiça, que provê misericórdia. Os reis não aplicavam a justiça, muito pelo contrário, eles eram injustos. Eles não aplicavam a misericórdia, os sacerdotes não aplicavam misericórdia. Não havia estabilidade porque um matava o outro para tomar poder e fazer pior do que o rei anterior. Os sacerdotes começaram a conspirar contra os reis, até o ponto deles montarem estratégias de assassinato. Desestabilizam o governo, põe em risco a vida do rei, o rei morre, vem outro, a mesma coisa acontece e nada muda para melhor. Os sacerdotes eram adúlteros. Eles que deviam fazer as coisas não faziam. Eles que deviam ensinar a lei, praticar a lei, aplicar a justiça, eles não faziam. Muito pelo contrário, eles estavam avessos a tudo isso. Oséias denuncia que a aliança não estava sendo cumprida. Deus era Senhor da aliança. O povo fez uma aliança com Deus. Para ter todos esses benefícios, eles só precisavam de uma coisa: obediência. Eles teriam todos esses benefícios em troca de obediência, em troca de adoração, em troca de um agir em conformidade com as regras que tinham sido postas. Deus era pai, mas a nação era filho rebelde. Deus era marido, mas a nação era esposa adúltera. Cadê a fidelidade de resposta do povo? Deus estava sendo fiel. Deus trouxe prosperidade. Deus perpetuou, fez uma grande nação. Cadê a fidelidade? Deus estava sendo fiel. Cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade do povo aliança? Deus deveria ser conhecido. O povo não conhecia Deus, ou não queria conhecer Deus. Era mais fácil não conhecer Deus. Deus não era obedecido, seus mandamentos eram jogados fora. Ninguém queria ser santo como Deus era santo. Ninguém queria agir em retidão e justiça, em lealdade, em comunhão, em conhecimento, em intimidade com Deus. Ninguém queria. Muito pelo contrário. Eles eram idólatras, rebeldes, astutos, mentirosos, iníquos, pecadores, idólatras, rebeldes. Deus é santo. E como ele demonstra a sua santidade? Ele demonstra a sua santidade quando ele cura o povo. Mas ele vai curar o povo, que é tudo isso que eu acabei de dizer? Claro que não. Óbvio que não. Antes da cura, e a mensagem de Oséias é exatamente, Deus vai julgar, mas ele vai julgar porque ele tem misericórdia e ele tem amor. Ele vai julgar. Passaremos pelo julgamento. E depois a cura. O julgamento de Deus precisava de uma explicação. E o livro inteiro, Oséias explica por que Deus está julgando. O julgamento de Deus precisa de uma explicação, precisa de uma razão. Por isso o decálogo é citado, todos os pecados são citados, 1, 2, 3, 10 vezes a mesma coisa. Deus fala dos pecados. Amado, quando Deus passa do julgamento para a misericórdia, ele não explica. Não há explicação. Ele não apresenta nenhuma razão. Por que eu estou sendo misericordioso? Por quê, meu querido?
Porque o julgamento precisa de uma razão, mas a misericórdia não. A misericórdia de Deus não precisa, não requer explicação, não requer razão. Ela existe porque Deus é misericordioso e Deus é amor. Só por isso. Como é que eu vou interpretar Oséias? Este é um livro difícil, meu querido. É um livro difícil. Então o amado precisa lembrar que existem algumas regras, algumas diretrizes para que nós possamos interpretar Oséias. Primeira regra, primeira diretriz. Quando nós olhamos o casamento de Oséias, nós estamos olhando um casamento que existiu. A história de Gomer e Oséias é real, foi real, mas ela é um símbolo. O casamento de Oséias simboliza os pecados de Israel, os pecados de prostituição, de idolatria de Israel e o julgamento que viria depois. E depois do julgamento, houve uma reconciliação. Deus manda Oséias se reconciliar com a esposa. O que significa isso? Significa que existe uma resposta. A reconciliação é uma resposta. Simboliza a promessa de Deus na restauração de Israel. Simboliza a esperança do povo em um restabelecimento depois do julgamento. Mas isso não foi feito porque o povo quis. Isso foi feito porque Deus ofereceu. Deus deu a possibilidade de restauração. Segundo jeito, segunda diretriz, segunda norma para interpretar. A profecia de juízo é uma profecia de condenação de Israel. A razão, Oséias apresenta, Deus apresenta, aliás é mais de uma. É a adoração corrompida, é a idolatria, que a gente chama aqui de adultério. É uma política selvagem, caótica, sem misericórdia, sem justiça, com violência, com mortes, assassinatos e traições. São alianças que se fazem sem o conhecimento, o aval, a aprovação de Deus. Quando nós fazemos alianças, quando nós fazemos negócio, nós precisamos do aval de Deus, nós precisamos da aliança, de uma aliança aceita por Deus. Essas alianças com o Egito, com a Síria, etc., isso não era do agrado de Deus. Deus se queixa, sim, Deus se queixa. Deus se queixa como pai e como marido. Como marido a gente viu lá no casamento. Como pai, ele se queixa porque ele estava sendo ofendido pelos seus filhos, por Israel, seus filhos. Um filho delinquente, um filho rebelde, um filho pecador. E mesmo assim, mesmo sendo um marido traído, mesmo sendo um pai ofendido, ele oferta perdão e ele pede, volte para mim. Terceiro, os discursos finais de juízo são julgamentos por conta da ira de Deus. Mas por que Deus se irou? Por causa do pecado, por causa da idolatria. E aí, lá no final, ele faz uma canção de amor, porque o amor venceu a infidelidade, porque o amor triunfa sobre a lei. O julgamento tinha sido feito, mas ele não foi feito até o final, como deveria ser feito. A gente vai explicar isso para o amado.
Por que não foi feito até o final? Porque se fosse feito até o final, seria a morte e dizimação total, não sobraria ninguém. Mas o resto ficou. O restinho ficou. Por que o resto ficou? Por causa do amor e da misericórdia que triunfou sobre a lei. O que aconteceu com Oséias é real. O casamento foi real. Os filhos são reais, foram reais. Os nomes dos filhos foram estes nomes mesmo. Mas eles também tinham uma representação. Quando ele fala no capítulo 1 e 3 de si mesmo, da vida familiar de Oséias, nós vamos ver que 3 ele é um pouquinho mais amplo do que 1. Ele desdobra o capítulo 1. E aqui nós vamos ver que o Senhor julga o seu povo idólatra e depois renova o seu relacionamento com ele. Uma coisa que o amado precisa ter em mente é o seguinte: Oséias não se casou com uma prostituta. Oséias se casou com uma mulher casta, uma mulher temente a Deus, que se tornou prostituta depois. Quando ele se casou, ela era uma mulher como outras mulheres do povo. Ela não era prostituta, ela se torna prostituta depois. As profecias do capítulo 2, são um comentário sobre 2 chamados que acontecem no capítulo 2 e no capítulo 3. Que chamados são esses? O primeiro chamado é o chamado para o casamento. O julgamento por causa da prostituição da terra. O segundo chamado é para a reconciliação, porque o amor vai vencer a lei, porque depois do julgamento vem a restauração. E, portanto, havia uma nota de esperança, havia uma parte de esperança em tudo isso. Os 3 filhos, representam os israelitas, sim. E eles participam da iniquidade e do destino da mãe. Não é só o pecado, mas é também o destino. Tanto Gomer quanto os filhos representam a nação, sob ponto de vista marital e sob ponto de vista filial, ou seja, tanto de esposa como dos filhos. Amém, amados? Estamos prontos para iniciar o estudo de Oséias. Bons estudos.